Olá, irmãos, boa noite. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Sejam muito bem-vindos a mais um momento de estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Vila Lenópolis. Meu nome é Lucas, ao meu lado está minha esposa, Annelise, e nós estamos muito contentes de estar novamente aqui juntos com os irmãos, podendo cantar louvores, podendo estudar a Palavra de Deus. Nós tivemos aí uma semana especial, uma semana missionária, onde tivemos a oportunidade de ouvir vários pastores, missionários, missionárias compartilhando, né, do trabalho que eles têm feito. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um deles e nós já voltamos essa semana com nossos trabalhos normais. Lembrando que domingo, já nesse próximo domingo, teremos nosso culto presencial à volta. Os irmãos têm acompanhado aí nas redes sociais, pelo WhatsApp também, como será feito. Então, qualquer dúvida, nos procure, que a gente vai estar dando as maiores informações. Então, no domingo, às 10 horas da manhã, será transmitido ao vivo também pelo YouTube. Vamos louvar ao nosso Deus. Convido você a louvar. Não cante para mim ou para minha esposa, para a pessoa que está ao seu lado. Lembre-se que todo louvor, toda nossa adoração é dirigida a Deus, porque Ele tem feito coisas maravilhosas por nós, então Ele é merecedor de todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, e convidamos a vocês a cantar conosco estas canções. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Sim, nós somos chamados a nos derramar
a dizer o quanto precisamos de Deus, sim, o reconhecimento que precisamos de Deus. Isso é fé, é o tema que nós temos conversado nesses últimos dias, do viver pela fé, e esse reconhecimento que precisamos de Deus, o quanto somos gratos, ele é proveniente da nossa fé em Deus. Sim, nosso Deus é grande, nosso Deus é poderoso, é um Deus de amor e de misericórdia. E é por isso que nós somos chamados para louvar e agradecer o seu santo nome. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus.
Bom, meus irmãos, antes de ir para o nosso estudo, só lembrando da nossa campanha, né? Todo domingo nós estamos lá na igreja recolhendo os alimentos, é a campanha solidária de alimentos. E este domingo, mesmo com a volta do culto presencial, ainda estaremos arrecadando esses alimentos, né, para ajudar ali as pessoas do bairro nesse período ainda de pandemia. Então, se você puder nos ajudar, né, neste horário até às 11 horas, terá algum diácono ali para receber o alimento e também está distribuindo. Então, quem puder nos ajudar, por favor, continue a sua ajuda, né? Os irmãos têm ajudado e graças aos irmãos temos tido a oportunidade de abençoar várias pessoas nesse período de pandemia. Indo então para o nosso estudo, nós estamos fazendo uma série chamada Pela Fé, que é baseada ali no texto de Hebreus capítulo 11. E nós já estudamos, né? Hoje é o nosso último encontro, e nós já estudamos que viver pela fé é uma característica do discípulo de Jesus. Né? Paulo vai dizer isso em sua carta aos Romanos, quando ele vai trazer a palavra lá do profeta Abacuque, dizendo que o justo, ele viverá pela fé. Né? E quem são os justos? Os justos são todos aqueles que reconhecem, né, o sacrifício de Cristo na cruz e começam a viver agora em novidade de vida, vida de Cristo. Sim, nós somos chamados a viver pela fé, e viver pela fé é uma característica, não é uma opção, mas sim uma obrigatoriedade. Somos chamados a viver pela fé. Temos que viver pela fé. Se nós não vivemos pela fé, nós estamos longe daquela característica do discípulo de Jesus. E nós vimos que fé, ela não é um pensamento positivo. Né? Existe uma corrente filosófica que ensina que se você acordar todos os dias e lançar pensamentos positivos para o universo, ele vai devolver com coisas boas para você. Não é isso. Fé não é um pensamento positivo de que eu vou conseguir um emprego, ou eu vou conseguir passar na prova, ou coisas desse sentido. Não. Viver pela fé é ser ateu de si mesmo. Ou seja, é você não confiar na sua força, é você não confiar nas suas capacidades, na sua conta bancária, nos seus status, e confiar plenamente em Deus. Por isso que o capítulo 11, o autor começa dizendo que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Sim, né? Por isso que a nossa fé não pode ser depositada em nós, a nossa característica, nossa força, nossas possibilidades, mas a nossa fé tem que estar em Cristo Jesus. E para a leitura do texto, hoje nós vamos ler dos versículos 35 até o versículo 40, a última parte do texto, e diz assim: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição, e outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, assim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Feche os seus olhos. Quero orar antes da gente ir para a nossa meditação. Pai, te agradecemos, Senhor. Obrigado porque mais uma vez tivemos a oportunidade de estarmos juntos, aqui através da internet, podendo abrir a tua santa palavra, podendo aprender um pouco mais de ti. Que possamos, ó Deus, realmente a responder com sim o chamado que temos de viver pela fé, de confiar plenamente em ti, que a nossa vida possa dar sempre bom testemunho de ti através das nossas ações, através da nossa fé. Fala aos nossos corações nessa noite, em nome de Cristo, que oramos agradecidos. Amém. Bom, irmãos, o texto lido, né, e nesse último encontro, como os irmãos viram, o texto que foi lido, esse nosso último encontro eu quero falar com os irmãos
que pela fé nós podemos passar pelo caos, pelas dificuldades. Sim, pela fé passamos pelo caos. Muitas pessoas hoje em dia, elas vão à igreja, elas buscam, né, a Deus com a falsa ideia de que não vão mais passar por dificuldades, que não vão passar mais por tribulações, que não vão passar mais pelo caos. Infelizmente, né, são falsos líderes que ensinam e usam dessa falácia a fim de atrair pessoas. Né? Quantos de nós já não ouviram aquela expressão, venham para Jesus e a sua vida irá mudar para melhor, nada mais de sofrimento. Bem, é bem verdade que quando nós buscamos a Jesus, quando nós buscamos a Deus, a nossa vida realmente ela muda para melhor. Porém, é falsa a ideia de que não passaremos mais por dificuldades, por lutas, por sofrimento. O Davi, no seu salmo mais famoso, o Salmo 23, ele vai dizer, olha, ainda que eu ande por um vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, versículo 4. Quando nós estamos com Deus, quando andamos com Deus, quando vivemos pela fé, nós podemos passar por vales de sombra e morte, porém, a fé nos dá a certeza que não estaremos sozinhos. Deus, através do seu Santo Espírito, está conosco, nos consolando. É bem verdade que precisamos entender que consolo não é um abraço apertado, consolo não é o enxugar de lágrimas. Esse consolo que o salmista diz é aquele consolo é a motivação, é a força necessária por passar pela dificuldade. Sim, é pela fé que nós temos essa força necessária por passar por um vale de sombra, por um vale de morte. E Jesus ele enfatiza isso quando ele está se despedindo dos seus discípulos. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, nas últimas palavras de Jesus, Jesus vai dizendo para os discípulos, olha, realmente o mundo é mau, o mundo é tenebroso, vocês vão passar por muitas lutas, por muitas dificuldades, porém vocês não estarão sozinhos. O Pai vai enviar uma outra pessoa igual a mim, de mesma essência, que é o Consolador, que é o Paráclitos. Ou seja, vocês vão passar por lutas, por dificuldades, porém vocês terão a ajuda do Espírito Santo para passar pelo caos. E essa ajuda pelo Espírito Santo, nós temos a certeza disso através da fé. É a fé que nos garante que o Espírito nos ajuda, é pela fé que conseguimos andar pelo mal, pelo caos. A fé em Deus, então, nos possibilita passar pelas dificuldades, pelas tribulações, e isso porque não estamos sozinhos, mas o seu Santo Espírito, ele nos capacita e ele tem nos dado força. Sim, estamos passando por dias difíceis, quase 6 meses já de pandemia, um pouquinho mais, eu acho, de pandemia. Ficamos vários dias sem ir trabalhar, ainda não podemos estar juntos de nossas famílias e amigos para poder viver da comunhão. Ainda tem muitas mortes acontecendo, muitas coisas ainda estão acontecendo. Sim, estamos passando por dias complicados, dias de temor e tensão. Porém, é a nossa fé em Deus, é a certeza de que não estamos sozinhos, é que temos a possibilidade de passar por isso. Sim, é importante lembrar que o autor de Hebreus, né, desse livro, dessa carta de Hebreus, ele está escrevendo para um público que está passando também por uma dificuldade. A nossa dificuldade é uma dificuldade financeira, uma dificuldade de uma pandemia, mas o autor de Hebreus, quando ele escreve essa carta, ele está escrevendo uma carta para cristãos, judeus que haviam se convertido ao Evangelho, e agora, por causa de Cristo, eles estavam sofrendo as mais diversas tribulações, as mais diversas perseguições, os seus comércios eram saqueados, as pessoas estavam boicotando de comprar neles, pessoas que estavam sendo lançadas nas arenas dos leões. A gente não tem certeza qual o período em que essa carta foi escrita. Pode ter sido escrita durante o reinado de Nero, que fez grandes perseguições a cristãos, acusando eles de tacarem fogo em Roma, ou pode ter sido durante o reinado de Cláudio, né, que expulsava ali os judeus cristãos de Roma, deixando eles sem casa, sem lar, longe
de suas famílias. Então essa carta, o autor de Hebreus, ela tem como característica a exortação para que manter esses homens e mulheres fiéis a Deus. Sim, nós somos chamados a permanecer fiéis a Deus, não importa qual vale, qual dificuldade estamos enfrentando. E o capítulo 11, esse capítulo que nós estudamos nesses encontros, ele vai trazer então relato de pessoas que passaram as mais diversas provações por causa do evangelho e se mantiveram fiéis. Como nós lemos agora no texto, pessoas que foram apedrejadas, pessoas que foram mortos a fio da espada, pessoas que foram cerradas ao meio, pessoas que foram expulsas de suas casas, pessoas que andaram apenas vestindo roupa de ovelhas e cabras, pessoas que passaram as mais diversas dificuldades. Porém, todas essas pessoas, elas tiveram uma fé exemplar. É interessante que ele começa o capítulo 11 e fecha o capítulo 11 falando que a fé garantiu que aquelas pessoas dessem bom testemunho de Deus. Sim, quando vivemos pela fé, nós temos a possibilidade de passar por meio do caos e fazermos isso dando bom testemunho a Deus. Um salmo que eu gosto muito vai dizer que quando o povo estava caminhando para Jerusalém, para o templo, para a adoração. Enquanto eles caminhavam, os povos diziam: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. E eles respondem: sim, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Sim, quando passamos pelo caos, passamos pelas dificuldades, crendo em Deus, mesmo passando por lutas, as pessoas vão ver que nós fazemos isso diferente, porque não é a nossa força, não é a nossa capacidade, mas sim é Deus agindo através de nós. E quando nós fazemos isso com fé, com alegria, passando por isso, nós damos bom testemunho do amor de Deus. Sim, hoje também nós sofremos perseguições, como aqueles homens também sofreram. Hoje também passamos pelo caos, passamos por lutas, e precisamos ter a nossa fé firmada em Deus, para sermos aprovados. Veja bem que, mais uma vez, o caos e dificuldades que aqueles homens e mulheres passaram não eram caos e dificuldades de coisas ordinárias da vida. Né? Não era algo que estava afligindo a todos, tanto os seguidores de Jesus, os cristãos, como o mundo, como, por exemplo, essa pandemia que tem atingido tanto crentes como não crentes. Não. O que eles estavam passando eram algo por causa da sua fé em Cristo Jesus. Sim, as lutas e dificuldades fazem parte da vida. Todos nós, cristãos, aqueles que acreditam, têm a fé em Deus ou que não têm, vão passar por doenças, vão passar por enfermidades, vão passar pelas mais diversas situações. Porém, nós temos a certeza que quando nós estamos com Deus, além dessas dificuldades, dessas lutas ordinárias, nós seremos perseguidos por causa do Evangelho. Porém, isso é algo que o Senhor Jesus vai nos dizer que é motivo de grande alegria. Mateus capítulo 5 vai dizer, olha, Jesus vai estar dizendo: felizes vocês serão quando por causa de mim passarem por lutas, passarem por dificuldades. Paulo e Silas, quando eles foram açoitados em praça pública, quando eles sofreram a maior das humilhações, quando eles vão por cárcere, eles começam a louvar a Deus. Eles louvam a Deus não porque eles gostaram de apanhar, mas eles louvam a Deus porque eles tiveram aquele sentimento de dever cumprido, que é o sofrer por Jesus. Sim, somente a nossa fé em Deus nos capacita a passar as mais diversas situações por causa de Cristo Jesus. E é por causa dele que nós devemos permanecer fiéis. Somente pela fé nós temos condições então de nos mantermos firmes e fortes frente às lutas diárias e à perseguição por causa de Cristo. E essa perseguição, ela é uma certeza na nossa vida. E também ela é uma maneira de analisarmos, de uma autoanálise de como está a nossa vida com Deus. Jesus ele vai dizer, olha, se perseguiram a mim, se me maltrataram, também vão maltratar e também vão perseguir vocês. E a pergunta que nós precisamos fazer é, será que nós estamos sofrendo perseguições por causa de Cristo? Será que nós estamos perdendo a amizade? Será que as pessoas têm nos boicotado por causa da nossa maneira de viver? Será que nós temos sofrido retaliações? Será que nós estamos sendo alvos de gozações, alvos de boicotes por causa da maneira que vivemos a nossa vida segundo o padrão de Deus? Ou será que nós
fazemos parte do mesmo? Será que a nossa vida está tudo normal? Não temos sofrido perseguições? Se a nossa vida anda tudo bem, se nós não temos sofrido perseguições no nosso trabalho, na nossa família, no nosso roda de amigos, por causa do nosso jeito de viver, talvez esse seja um sinal de alerta para repensarmos, porque a perseguição ou causa de dificuldades faz parte da nossa vida, ainda mais de todos aqueles que professam a sua fé em Cristo Jesus. Sim, passar pelo caos é uma marca, passar pela dificuldade por causa do Evangelho é uma marca do discípulo de Jesus. E a Bíblia, então, ela está repleta de exemplos de homens e mulheres que se mantiveram fiéis a Deus. Homens e mulheres que não abriram mão, não desistiram, que confiaram e viveram firmes em Deus. Então o autor de Hebreus, ele fecha esse capítulo com algo que eu acho muito bonito. Ele vai dizer que toda aquela galeria de heróis que nós estudamos, todos aqueles homens que sofreram as mais diversas situações, eles morreram sem ver o cumprimento da promessa. E isso porque a nossa história, as nossas lutas contribuem para que a fé deles possam ser aperfeiçoadas. Isso é muito lindo. Vou tentar explicar um pouquinho melhor. Olha só, a experiência daqueles homens e mulheres do passado que se mantiveram fiéis frente ao caos, frente às tribulações, elas nos incentivam, elas nos motivam a passar também firmes, confiando em Deus nas nossas lutas e dificuldades. Então a experiência deles do passado contribui para o desenvolvimento da nossa fé, para que possamos permanecer fiéis a Deus. Do mesmo modo que a nossa experiência, do mesmo modo que a nossa fé em Cristo Jesus, ao passarmos pelas lutas e dificuldades, contribuirá também como algo positivo para aquelas pessoas que virão depois de nós. Até que Cristo venha e que se cumpra a promessa e vamos todos a viver a eternidade com Deus, a nova Jerusalém. Então é interessante, isso é muito bonito, porque o chamado de Deus é que possamos fazer parte de uma grande família, de um grande grupo de pessoas de diversas épocas, de diversas histórias, de diversas línguas, que viveram pela fé, e todas as nossas experiências de fé são necessárias para que todos nós possamos ser aperfeiçoados em Cristo Jesus. Isso é lindo. As experiências dos homens do passado contribuem para conosco, as nossas experiências também servem para o aperfeiçoamento deles e assim por diante. Todos nós. Ninguém sofreu mais ou menos do que o outro. Ninguém terá maior ou menor recompensa. Todos nós estamos iguais perante Deus. Todos nós seremos aperfeiçoados de igual maneira a Cristo Jesus. Então a fé nos possibilita a passar pelo caos, pois sabemos que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. E a história dos nossos irmãos do passado nos conforta, nos incentiva para saber que não estaremos sozinhos. Sim, Deus está conosco, o Santo Espírito de Deus é o nosso consolador e é Ele que nos permite passar por vales sombrios, por vales de sombra e morte. Sim, louvado seja o nosso Deus que não nos deixa sozinho. Louvado seja o nosso Deus que é a nossa força que nos capacita, que possamos realmente a viver pela fé, que somente pela fé podemos então passar pelas dificuldades e lutas. Para concluir, somos chamados a viver pela fé. Somente pela fé podemos agradar a Deus. Somente pela fé podemos viver uma vida que faz sentido. Somente pela fé nós temos condições de enfrentar as mais diversas lutas, sabendo que não é a nossa força, não é a nossa capacidade, mas é o agir de Deus em nós que nos permite passar. Somente pela fé podemos dar bom testemunho de Deus, anunciando do amor, das misericórdias dele a cada dia. E a minha oração é que possamos desenvolver a nossa fé em Deus, através de um relacionamento íntimo, que a cada dia possamos abrir mão das nossas vontades, abrir mão dos nossos desejos, para buscar a viver em conformidade à vontade de Deus. Que a cada dia possamos dar bom testemunho do amor, das misericórdias de Deus. Sim, que pela fé, assim como nossos irmãos do passado, possamos também contribuir para o crescimento e aperfeiçoamento de todo o corpo. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Pai, nós te agradecemos, Senhor,
por mais esse dia. Te agradecemos por tua palavra esta que nos exorta, que nos ensina. Somos chamados, ó Deus, a viver pela fé. Somos chamados a colocar toda a nossa confiança, toda a nossa esperança e expectativa no Senhor e não em nós, não na nossa força. Obrigado, Senhor, porque este mundo é um mundo mau, um mundo tenebroso. Passamos pelas mais diversas situações, como essa pandemia, desemprego, fome, tantas outras coisas. E também, por amor a Ti, somos perseguidos por viver conforme a Tua vontade. E nós te agradecemos, Senhor, porque, mesmo sabendo de todas essas lutas, sabemos que não estamos sozinhos. Sabemos que o Senhor está ao nosso lado, cuidando, nos capacitando, e pedimos que jamais desviemos o nosso olhar de Ti. Que por mais difícil que esteja a situação, por mais difícil, por mais escura dessas trevas possamos estar enfrentando, que possamos sempre reconhecer e enxergar o Senhor ao nosso lado, nos dando força, nos capacitando a cada dia. Obrigado, Deus, pela vida de homens e mulheres do passado, que viveram pela fé, que deram bom testemunho de Ti. E essas vidas, esses exemplos, nos exortam, nos incentivam a viver também na total dependência de Ti. Nos ajude a cada dia mais a vivermos e cumprirmos o nosso chamado, que é confiar e descansar em Ti. Abençoe a vida de cada um dos meus irmãos que está orando comigo nesta noite. Nos abençoe e nos guarde no recordo dessa noite. E é em nome de Cristo que oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Amanhã nós teremos novamente a nossa live às 19h30 com o pastor Adalto. Não se esqueçam que já no domingo voltaremos com nossos cultos presenciais no período da manhã, das 10 horas. Já temos aí os informativos nas redes sociais e no WhatsApp. Qualquer coisa, pode mandar aí a sua pergunta que a gente vai estar ajudando. Também será transmitido o culto via YouTube. Então, qualquer dúvida pode nos procurar, ok? Que Deus os abençoe, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.